Hare Krishna. Então nós vamos dar continuidade aqui aos estudos do Uddhava Gita, lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 7º capítulo, 17º verso. Então nós estamos bem no começo ainda, e Krishna já falou algumas palavras importantes sobre desapego e sobre a importância de Uddhava não se confundir, não ficar preso aos conceitos mundanos de bem e mal, de religiosidade mundana, nesse sentido de moralidade apenas mundana, mas que ele deve ir além disso, com um foco na consciência transcendental, e automaticamente em consciência transcendental a pessoa aqui, nesse nível, nessa matéria, a pessoa vai ter o comportamento perfeito, santo, já automaticamente, não por considerações materiais, mas simplesmente porque a consciência elevada traz um comportamento reto aqui naturalmente. Então ele falou um pouco sobre isso, e aí Uddhava começou a fazer uns comentários, e ele falou sim, o que o senhor falou é muito importante mesmo, e o senhor falou sobre abandonar os apegos materiais, mas eu acho muito difícil isso, é muito difícil para as pessoas em consciência material desenvolverem essa habilidade, o Uddhava falou, e então ele falou assim, né, como é que eles vão fazer? E ele falou, aí ele se colocou na posição muito humilde, assim, e eu também sou muito caído, então imagina, como é que eu vou conseguir? Então, por favor, dê instruções mais detalhadas de como que a gente pode atingir esse estado de consciência que o Senhor recomendou. E vocês vão lembrar que Krishna falou um versinho bem legal, vale a pena ler, é um verso simples, mas é um resuminho, tipo assim, é toda consciência espiritual resumida em um único verso. Ele falou assim, aquele que é bondoso bem-querente de todos os seres vivos, que é pacífico e está firmemente fixo em conhecimento e realização, me vê dentro de todas as coisas. Essa pessoa jamais volta a cair no ciclo de nascimento e morte. Então, num versozinho, Krishna resumiu, né, esse estado de consciência elevado, e justamente agora o Uddhava está perguntando, tudo bem, legal, mas e aí, como é que faz, né? Preciso de ajuda, não vou dar conta, assim, só falando, não dou conta. Então vamos aqui, verso 17, a gente vai ler o sânscrito junto, vamos ver se vocês conseguem, tá? Satyasya te swadrisha atmana atmanoyam. Essas tem que repetir. Satasya te swadrisha atmana atmanoyam. Vaktaramisha vibhudeshvapi nanuchakshem. Vaktaramisha vibhudashvapi nanuchakshem. Sarve vimohita diyastava mayayamem. Sarve vimohita diyastava mayayamem. Brahmadayastanu brito bahirartha bhavaham. Brahmadayastanu brito bahirartha bhavaham. Repita comigo. Quer dizer, agora eu vou repetir sozinho. Satasya te swadrisha atmanatmanoinam vaktaramisha vibhudeshvapi nanuchakshe sarve vimohita diyastava mayayamem brahmadayastanu brito bahirartha bhavaham. Agora repita comigo. Satyasya, da verdade absoluta, te, além de ti, Swadrishaham, que te revelas, Atmanaham, para mim pessoalmente, Atmanaham, senão a suprema personalidade de Deus. Anyam, outro. Vaktaram,
orador qualificado. Isha, ó meu Senhor. Vibhudeshu, entre os semideuses. Api, mesmo. Na, não. Anuchakshe, posso ver. Sarve, todos eles. Vimohita, confundidas. Diaham, suas consciências. Tava, tua. Mayayam, pela potência ilusória. Ime, estes. Brahma Adayaham, encabeçados pelo Senhor Brahma. Tanubritaham, almas condicionadas com corpos materiais. Bahim, em coisas externas. Artam, o valor supremo. Bhavaham, concebendo. Tradução, repita comigo. Meu querido Senhor, és a verdade absoluta. A suprema personalidade de Deus. E te revelas a teus devotos. Além de ti, não vejo ninguém que realmente possa explicar-me o conhecimento perfeito. Semelhante mestre perfeito não se encontra, nem mesmo entre os semideuses no céu. De fato, todos os semideuses, encabeçados pelo Senhor Brahma, estão confusos devidos à tua potência ilusória. Eles são almas condicionadas que aceitam que seus próprios corpos materiais e expansões corpóreas constituem a mais sublime verdade. Agora eu vou ler sozinho. Meu querido Senhor, és a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, e te revelas a teus devotos. Além de ti, não vejo ninguém que realmente possa explicar-me o conhecimento perfeito. Semelhante mestre perfeito não se encontra, nem mesmo entre os semideuses no céu. De fato, todos os semideuses, encabeçados pelo Senhor Brahma, estão confusos devidos à tua potência ilusória. Eles são almas condicionadas que aceitam que seus próprios corpos materiais e expansões corpóreas constituem a mais sublime verdade. Então, nesse verso, o Uddhava está orando a Krishna, dizendo, colocando ele como o mestre espiritual supremo, que de fato essa é a posição de Deus, ele é o mestre espiritual supremo, e esse é o benefício especial, a grande bênção que a gente tem de receber o conhecimento diretamente de Deus, na forma do Bhagavad Gita e agora aqui no Uddhava Gita, porque a gente tem um conhecimento perfeito supremo. Então, primeiro ele começa estabelecendo assim, depois ele já acrescenta um dado importante. Ó Senhor, o Senhor está trazendo esse conhecimento perfeito e o Senhor se revela a teus devotos. Então, Krishna enfatiza isso bastante no Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, depois que ele se apresenta nos capítulos 6 a 12, os capítulos em diante, 12 até o 18, até o final do Bhagavad Gita,
Krishna constantemente explica que sem devoção, sem esse elemento de bhakti, de amor, a pessoa não consegue acessar os níveis últimos de realização espiritual e não conseguem conhecê-lo. Então ele estabelece isso sempre. Ó, sem Bhakti não é possível me conhecer. Sem Bhakti não é possível superar a energia material. Sem Bhakti não é possível. Então ele vai dando assim, sempre no final de cada verso ele explica um tema e fala, ó, mas sem devoção, sem esse elemento de amor a Deus, você não vai conseguir, não vai me ver, não vai aquilo. Então ele está sempre colocando esse é um ponto assim, bem importante da tradição do caminho do yoga. Sem esse aspecto de devoção, não tem sucesso pleno no caminho espiritual. Então, Uddhava já estabelece isso na primeira linha. Bom, aí ele fala, olha, eu não vejo ninguém melhor que o Senhor, claro, porque ninguém é melhor que Deus para explicar o conhecimento espiritual. Mas para deixar claro, vocês vão lembrar que nessa cultura, era uma cultura que tinha o conceito de semideuses, né? E fazia um pouquinho de confusão, como até hoje ainda faz. Até hoje a gente vê que as pessoas se confundem um pouquinho com esse assunto. Então, assim, tem essas figuras dos semideuses. Inclusive o Senhor Brahma, que é mencionado diretamente. Inclusive o Senhor Brahma. E Shiva aparece de Brahma. Então, quando fala, inclusive o Senhor Brahma, dali é todo mundo. Acima é só Krishna. Então, acima do Senhor Brahma é só Krishna. E Shiva, ele sai do terceiro olho do Senhor Brahma. Eu não preciso mais. E Shiva sai do terceiro olho do Senhor Brahma. Então, é Brahma, Shiva, o que dizer de Ganesha e tal. Realmente todo mundo. Então, as escrituras estão enfatizando isso. O Bhagavatam enfatiza isso, o Bhagavad Gita. Sempre tem esse ponto claro, que se não pode se comparar os semideuses com Deus. Porque, aqui o Uddhava explica, eles são almas condicionadas, Shiva não. Mas eles, Brahma e os outros semideuses, são almas condicionadas. Shiva não, Shiva realmente é uma coisa especial, foge um pouquinho a outra história. Mas Brahma e os outros semideuses são almas condicionadas. O que significa ser uma alma condicionada? Aí o Uddhava explica. É aquele que aceita seu próprio corpo material e as expansões corpóreas. Quais são as nossas expansões corpóreas? Filhos. O que mais? Filhos. Tudo, né? Mãe, pai, tudo que é ligado ao corpo, nação, lar, tudo isso é considerado expansão do conceito corpóreo. Né? Então, filhos, mãe, pai, primo, cachorrinho, papagaio, minha nação, meu time de futebol, sabe? Tudo isso faz parte do conceito corpóreo de vida. Tudo isso. Então, assim, a alma condicionada é aquela que acha que o corpo e tudo ligado ao corpo, como ele bota aqui, é a mais sublime verdade. Não tem nada superior a isso. Esse é o conceito de Maya. Isso é Maya. Quando você identifica, isso é ilusão. Por que é uma ilusão? Bruna, você é uma pessoa inteligente. Por que é uma ilusão? Responde você. Com vergonha. Você veio com vergonha. Toda vermelhinha. Jerusa, por que é uma ilusão? Esse conceito de extensão? De achar que o seu corpo é a mais sublime verdade. Porque é material. E? É material e existe o apego nessa história, né? É transitório, essa é a palavra-chave aqui. Não é uma realidade permanente, é temporário. Não é o verdadeiro eu. Você podia falar um pouquinho, você me mandou um e-mail recentemente sobre a questão dos mortos, né? Lembra? Você podia falar um pouco sobre essa condição do contexto védico? Assim?
Então é isso, nós somos almas eternas. Então nós passamos por um corpo, nós estamos dentro de um corpo, né? Somos de passagem. Então Krishna chama o corpo de uma máquina feita de energia material. Esse corpo aqui é uma máquina. Uma máquina incrível, mas é uma máquina feita de energia material. E como todas as máquinas, tem vida útil. Depois de um tempo a máquina vai ficando ruinzinha, né? Aí vai piorando, 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 aí chega uma hora que ela não funciona mais. Então quando acaba mesmo, não funciona mais, a alma é forçada para fora do corpo. Ela é forçada para fora do corpo. E para onde que ela vai? Depende do que ela quis, depende do que ela cultivou, depende qual foi o objetivo e trabalho daquela alma. Se aquela alma foi inteligente, ela aproveitou a vida humana para cultivar o quê? Amor. Amor a Deus. Amor a Deus. Não amor ao cachorrinho, não amor Amor divino. Não amor ao time de futebol. Amor divino. Ele usou aquela vida humana para cultivar a sua espiritualidade, para se autorrealizar. E aí, se ele autorrealizou, ele a si mesmo realizou, conheceu a si mesmo. Por isso que a palavra autoconhecimento também é a mesma coisa de autorização, e às vezes mais claro de entender. Autoconhecimento, então, a pessoa que usou a vida humana, que teve coragem, né, se dedicar a isso e priorizar o seu avanço espiritual. Às vezes largando tudo para trás e ficando numa fazenda, no meio do paraíso, né, no meio do mato, né? Isso é legal, né? Porque é isso, é prioridade. Então você pode fazer umas loucuras assim de, vou lá e sei lá o que vai dar, mas eu vou lá, porque priorizou o autoconhecimento, priorizou a vida espiritual. E priorizando a vida espiritual, você vai ter o máximo retorno da vida humana, é o melhor investimento possível. Então a alma que fez isso, aí o momento da morte é um momento glorioso. Então tem até um trecho assim, um tanto, claro, poético e tal, enfim, você pode interpretar como sendo um tanto poético, onde uma grande alma, ao ir embora, a morte pessoalmente vem, personificada a morte, e coloca a cabeça assim para ele poder subir numa espaçonave transcendental que leva ele de volta ao lar, de volta ao Supremo. No sentido assim que isso, de volta, ele vai pisar em cima da morte, na sua libertação. Então o momento da morte é um momento assim maravilhoso. Tem cenas onde um grande santo morre, né? Chaitanya Mahaprabhu celebrando a morte de Haridas Thakur, lembra que a gente falou sobre isso? Então ele dança, na hora que morre esse grande santo, Haridas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu, ele faz um festival, eles dançam carregando o corpo de Haridas Thakur. Eles dançam. É uma festa. Claro, eles ficam tristes pela perda do contato, né? Tem aquele momento de, né? Poxa, a gente não vai ter mais aquela pessoa perto, que pena. Mas eles dançam. Tem uma dança, uma celebração mesmo. Por quê? Porque é perfeito, né? Você morrer com a consciência completamente pura. Isso é glorioso. Então a morte é isso. Voltando à pergunta de Jerusa, a morte, a gente vê a passagem foi. Como é que foi a vida da pessoa? Infelizmente, nem é tão brilhante. Às vezes não é muito brilhante, né? Isso vai fazer o quê? Você vai falar, bom, pelo menos que eu não cometa o mesmo erro, né? Ou pelo menos você faz uma oração, olha, poxa, aquela pessoa que eu conheci morreu, não foi brilhante, mas Deus, quebra um galho aí, ajuda um pouquinho aí. Ela tem um próximo nascimento com mais entusiasmo pela vida espiritual, com mais inclinação, com melhor associação. Então a gente pode orar assim, Krishna, por favor, dê a essa pessoa na sua próxima vida melhor associação com devotos. Porque a associação é que nos leva a avançar. Hoje a Lívia falou que a gente é que nem macaquinho. Como é que é? Treinado?
macaquinho treinado. E de fato faz parte da natureza humana. Eu não esqueci que você levantou. Faz parte da natureza humana ser um pouquinho macaquinho. Assim, a gente imita o que está acontecendo, a gente imita o nosso redor. Isso é chamado associação. Então, o que a gente tem ao nosso redor influencia a nossa consciência. Se todo mundo ao nosso redor, você vê que as pessoas, né, vêm para o paraíso dos pântanos. E aí a gente está lá cantando mantra, vegetariano, né, cultivando e tal. Então a pessoa naturalmente chega lá e começa a ver que é legal, né, ser vegetariano, não precisa beber, não quer fumar, não quer tomar café, né? Então todas aquelas coisas que pareciam tão normais, quando você está num outro ambiente, com outro tipo de associação, começam a parecer estranhos. E a pessoa até não quer mais fazer. É normal, a pessoa diz, não quero mais fazer. Vai ser um desafio, porque eu não quero mais. Mas é um desafio grande, porque ao voltar para o ambiente onde você tem associação com pessoas que estão em outro estágio de consciência, aí a tendência é você assimilar o estado de consciência das pessoas ao seu redor. Então a gente sente isso, por mais que a gente fique meses morando num ambiente rodeado por espiritualistas, não acham, num ambiente isolado, na Chapada e tal, mas aí você volta, aí você começa a sentir, às vezes assim, no dia, você entrou, ainda mais quando é família, você volta lá para a família, aí tá todo mundo naquela outra onda, quer nem saber de vida espiritual, às vezes é até religioso, sim, tal, pessoa piedosa, vai lá, domingo. Mas em geral, a pessoa não tem nenhuma inclinação espiritual, o foco da vida é completamente o corpo material e as expansões corpóreas. Problema, e depois é farra, e vamos fazer um app para achar barzinho, isso é uma coisa muito importante, né? O mundo precisa disso, né? Sabe, assim, então imagina uma pessoa que se dedicou, né? Você se dedicar, vou fazer isso porque com isso eu vou ganhar uma grana, assim, sabe? É tudo assim, é uma consciência que não tem nada a ver com nada, é pura ilusão, do começo ao fim. É uma coisa que é ruim do começo ao fim. Vamos ajudar as pessoas a se intoxicarem mais. Mas se dedicar a isso. Então, assim, aí você vai estar num ambiente, assim, aí é pesado, aí você vai, né, isso afeta a gente. É como você ir lá numa festa de pessoas com ebola, sabe? Não vai dar certo, né? Você vai lá para uma rave lá no, sabe, na África, não vai dar certo, né? Um amigo meu já me disse que vai me receber com um churrasco. É assim mesmo, eles fazem assim, até para, né, provocar. Não, você ficou lá, agora vem aqui, eu vou te salvar, toma aqui uma cerveja, um uísque, uma picanha, pra você deixar de ser besta, né? Então, e é isso, você vai lá no ambiente completamente contaminado de ebola, não vai dar certo. Você pode até não ser contaminado, mas as chances não são boas, né? Não são boas. Então a gente tem que ter, por isso que as escrituras estão assim, tenha muito cuidado com a associação. Porque você vai assimilar os padrões de comportamento daquelas pessoas ao seu redor. Quase que querendo ou não. Quase que querendo ou não. É tão forte que a sua escolha é de escolher a associação. Uma vez que você escolheu o tipo de pessoa que está ao seu redor, praticamente você não vai escolher o que você vai pensar. Você vai ser assimilado pelaquela onda. Você pode ficar lá tentando dar uma luzinha, mas vai ficar uma luzinha muito apagadinha. Muito apagadinha. É muito perigoso. É muito danoso. E assim, não é para assustar ninguém, mas são os fatos da vida. É assim. Mas as escrituras do yoga sabem disso e alertam, dão essa alerta. Olha, é assim mesmo. Não pense que vai ser diferente, que eu vou ser mais forte. Não adianta você pensar que você vai ser mais forte. Você não vai ser mais forte. Você vai entrar na onda das pessoas ao seu redor. Ponto. Ponto. Aí você pode ajustar um pouquinho, ficar lá, aí você vai ter que ter muita força para ficar um pouquinho diferente. E sempre vai ficar aquela energia assim, até que você crie uma turma sua diferente. Aí sim, a coisa vai andando.
Por isso que tem esse processo. É a maior dificuldade espiritualista, mas dá resultados muito. Quando você cria uma turma nova, tem gente que aproveita e chuta o balde e vem, né? Vou lá para Chapada. Porque aí tá tranquilo. Eu vou lá, vou ficar só com gente bacana, pessoal, todo mundo assim. Aí já, não, vou lá ficar num projeto, totalmente ligado. Aí você avança rapidamente. Aí você sente, né? Porque você tá com a energia, a corrente está te levando para cima. Sim. Você lembra o que você ia perguntar? Faz um tempo. Bom, Teve paciência de esperar. Primeira vez que eu tô vindo aqui. Desculpa atrapalhar. Não, você está muito bem-vindo. posso- Você está morando aqui? Eu moro aqui já desde 99, mas eu moro. Então já é da casa já. Só que eu moro perto do Vale da Lua. Não sei se você ficou sabendo de um quiosque que abriu no Vale da Lua. Sei, eu vi lá a placa. Então, é lá que é a minha casa. Tá bom. Legal. E eu ia perguntar, faz parte do contexto anterior, né, quando você estava falando de morte e tal. Eu tenho uma dúvida, o que faz parte do corpo e o que faz parte da alma? Por exemplo, existe a mente é do corpo, a consciência, a subconsciência. O que a gente realmente leva com a gente, o que fica? Boa Essa pergunta. Boa pergunta, excelente pergunta. O corpo então é fácil, né? O corpo tudo bem, né? Mas aí a mente, né? Então a gente fala, você também não é a mente. Isso é mais difícil. Então a mente tem um aspecto, Krishna fala no Bhagavad Gita, que entre os elementos da energia material, ele lista não só os elementos da matéria, né? Os sólidos, líquidos, gases, energia radiante e o vácuo, mas ele lista também 3 outras coisas, que aí são bem sutis. A mente, a inteligência e o falso ego, que é o falso conceito de quem você é. Eu sou o corpo, então esse é falso ego. Então ele lista esses 3 elementos adicionais da matéria. Da matéria. A gente chama, para facilitar a compreensão, a gente fala que esses são os elementos da matéria sutil. A gente fala assim, matéria sutil. Porque a gente fala assim, você tem um corpo grosseiro, que é o corpo da medicina. Esse é o corpo grosseiro. Então esse é que você examina debaixo do laboratório, né? Debaixo do microscópio. Esse aqui é o corpo grosseiro, tá? Isso é fácil, ok. Mas aí tem o corpo sutil, que a ciência moderna não capta, porque ele não aparece em nenhum exame médico, ele não aparece, entendeu? Tem esse corpo sutil. Talvez o psicólogo entenda um pouquinho, porque é o funcionamento da mente, mas não é o cérebro, então, sabe, o psiquiatra ele já não entende. Então, assim, é sutil. Aí quem entende bem de corpo sutil são os espíritas, né? Porque eles falam muito, eles lidam com essas entidades que estão sem o corpo grosseiro, mas estão no corpo sutil, a gente chama de fantasma, né? Então eles lidam com aí fica assim, eles conseguem ver, tá aí, a pessoa tá aí, pensando, falando, não sei o que e tal, e ainda identificada com a sua encarnação anterior. Esse é o falso ego. Então, falso ego, mente, inteligência ativos fora do corpo grosseiro. Tá? Então é isso aí. Mas isso ainda é matéria. Escrevia as cartas. Exato. Está conversando com essa turma. Mas aí, além disso tudo, realmente tem o verdadeiro eu. Então, o verdadeiro eu está por trás disto também. Então, é muito sutil. Por isso que a autorrealização não é algo, digamos assim, barato. Não é algo barato, não é fácil. Porque você vai ter que ir muito a fundo. E vai passar pela psicologia, que isso é outra confusão que se dá. Então, a espiritualidade, ela passa pela psicologia. Porque psicologia significa você conhecer a sua mente, né? As suas emoções, como funciona a sua inteligência, né? Então isso tem a ver com psicologia. Por que você reage assim quando tal coisa acontece? Por que você pensa assim? Por que você tem medo de falar em público? Então tudo isso aí faz parte ainda do corpo sutil. Você vai ter que ir além disso tudo, né? Você é psicóloga, né? Você vai ter que ir além disso tudo. Então, a espiritualidade, ela passa pela psicologia nesse sentido de você tem que ter esse conhecimento também psicológico.
Esse é um trabalho bonito de Sri Prem Baba, porque ele é um psicólogo transcendental. Ele está especialmente empoderado, assim, ele recebeu um especial Shakti de Krishna, né? Para ajudar as pessoas nesse processo de passar da psicologia para tentar acessar a espiritualidade. Então ele saca bem, porque ele estudou também, ele foi psicólogo, né, transpessoal. Então ele, na época, os primórdios. Tá? Então assim, ele entende esse processo e ele ajuda as pessoas a saírem desse processo psicológico e começarem a acessar o seu verdadeiro eu. Pois o caminho do yoga é sobre o verdadeiro eu diretamente. Então você tem que acessar esse verdadeiro eu, entendendo que você é alma transcendente, você é servo eterno de Deus. Então a gente começa mudando nossa identificação. A gente quer sair do falso ego, falso eu. Eu sou brasileiro, tantos anos. Eu sou musicista. Não, eu sou psicólogo. Eu sou corintiano. A gente sai dessa, né, da coisa da superfície e a gente vai mais fundo. Não, vamos ver quem eu sou mesmo de verdade. Eu sou um servo amoroso de Deus. Então quando você pensa assim, você estourou tudo, você já foi além de tudo e você já está agindo, pensando como alma. Quando você pensa assim, você está pensando como alma. E é quando você começa a pensar e calcular e fazer suas prioridades com base nessa identificação real, eterna, que você é um amante de Deus. Quando você prioriza e organiza a sua vida neste conceito, com este conceito, aí você está se tornando transcendental. Então, quando você vai escolher, sabe o que você vai fazer, você vai escolher os seus amigos, a sua prioridade, o seu objetivo da vida, o seu trabalho, com esta consciência, eu sou alma eterna, eu sou servo amoroso de Deus. Aí tudo começa a mudar. Aí você consegue gradualmente, é um trabalho difícil, longo, né? Você não só se desidentificar com o corpo, mas começar também a espiritualizar, purificar a sua mente e a sua inteligência, para que elas se tornem mente e inteligência transcendentais. Transcendentais. Então isso tudo faz parte do processo do yoga. E nessa questão da inteligência transcendental, aí que entra essa parte chamada Jnana Yoga. Jnana, conhecimento, Yoga, conexão. Jnana Yoga, o cultivo de conhecimento transcendental. Ele entra justamente para fortalecer esse aspecto sutil, complicado. Porque o do corpo todo mundo saca logo, né? Tá bom, não sou o corpo, deu para entender. É difícil desapegar, mas dá para você entende logo. Não sou o corpo, tá na cara, meu corpo está aqui, visivelmente se degradando, né? E, sabe, obviamente ele não vai durar muito tempo. Então tá na cara que eu não sou o corpo. Mas o da mente, aí entra esse aspecto do conhecimento transcendental. Que quando você cultiva o conhecimento transcendental, através disso que a gente está fazendo aqui, lendo esses grandes conversas assim, de avataras com almas puras, quando a gente entra nesse nível, aí você começa a transcendentalizar, espiritualizar a sua inteligência. Então começa de dentro para fora o processo de espiritualizar a visão do mundo, a mente, a forma como você pensa, entendeu? Então é muito poderoso esse processo. Então você vai fazendo de fora, com as práticas, com as coisas, em termos intelectuais, pelo conhecimento, e a meditação diretamente ficando no estado de consciência transcendental. Por isso que nosso pacote assim inclui essas três coisas. Ok. Vamos ler o significado para esse verso, significado pelos seguidores de Sua Divina Graça, C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Uddhava declara que todas as almas condicionadas, desde o Senhor Brahma até a insignificante formiga, estão cobertas por corpos materiais produzidos pela potência ilusória do Senhor.
os semideuses no céu, estando absortos na administração universal, utilizam constantemente suas fabulosas potências materiais. Eles, portanto, aos poucos, fixam a mente em seus corpos dotados de poder místico e também em suas expansões corpóreas, tais como suas esposas, filhos, colaboradores e amigos celestiais. No decorrer da vida nos planetas celestiais, os semideuses ficam condicionados a pensar em termos de bem e mal materiais, e então aceitam que o bem-estar imediato de seus corpos é a meta mais elevada da vida. Então, claro, isso acontece com os semideuses e acontece, claro, com a gente também. Aqui se menciona os semideuses para entender que ninguém escapa disso no universo. E certamente não é pelo acúmulo de poder e opulência material que você vai conseguir escapar disso. Pelo contrário. Quanto mais fabuloso é o nosso corpo, quanto mais poderes nós temos materiais, mais facilmente caímos em ilusão. Não é mesmo? Por isso que a gente repara que os ricos e famosos deste pequeno planeta conseguem se iludir completamente, em geral. É mais fácil, né? É mais raro você ver um rico e famoso cultivando seriamente a vida espiritual do que uma pessoa comum, né? É muito raro você ver. Acontece. É possível, como o George Harrison, um super devoto, super rico, bonitão, inteligente, super capacitado, mas totalmente dedicado a Krishna, do começo ao fim. Assim, do começo que ele começou até super devoto. Inclusive ele abriu portas, né, para a entrada do Hare Krishna Nossa. na Inglaterra. Não, para milhões de pessoas. Literalmente milhões de pessoas. Então, assim, é possível. Mas é muito raro. Por quê? Porque o poder, a beleza, a opulência materiais, eles enganam, eles aumentam o poder da ilusão. Então os semideuses têm essa dificuldade, porque eles têm muito poder, muita beleza, muita força, muito tudo. Então eles facilmente se iludem. Claro, e a gente também. Os semideuses, contudo, tentam seguir à risca as leis de Deus. E para ajudá-los a fazer isso, o Senhor Supremo descende para lembrar aos seres celestiais sua própria personalidade suprema, que possui poderes que excedem infinitamente os deles. O Senhor Vishnu tem um corpo eterno, pleno de bem-aventurança, conhecimento e potências variadas e ilimitadas, ao passo que os semideuses possuem apenas formas materiais primorosas, sujeitas a nascimento, morte, velhice e doença. Então esse é um detalhe importante da tradição, que vale a pena a gente sempre ficar lembrando, que quando vem Krishna, quando Deus vem a esse mundo, né, o avatar, aquele que cruza para baixo, quando Krishna vem, quando um avatar vem ao mundo, ele não aparece num corpo material, senão que ele vem no seu próprio corpo transcendental, não feito de energia material, não feito de energia sutil, mas de pura transcendência. Ele vem no seu corpo transcendental. Só Deus aparece no mundo no seu corpo transcendental. Qualquer alma, mesmo uma alma enviada, como Jesus, como Buda, tal, eles têm que aparecer num corpo material. A alma diminuta, nós, almas, mesmo sendo enviado, um associado de Deus, ele não consegue, ele não pode entrar na energia material com um corpo transcendental. Ele aceita um corpo material. Mas Deus não, ele vem no seu corpo transcendental. Então, como os semideuses são gente boa, eles estão lá, afinal, tentando servir Krishna, ajudando ele na administração do cosmos. Então, Krishna ajuda eles, vem sempre vindo regularmente, aparecendo diante deles, para ajudar eles a não ficarem muito perdidos. Porque eles são
pessoas boas, são almas piedosas que assumiram esses cargos e esses poderes por piedade, por ter já um avanço, um interesse na vida espiritual. Porque os semideuses sentem-se apegados a governar o universo, sua devoção a Deus está mesclada de desejos materiais. Por este motivo, sentem atração por aqueles trechos do conhecimento védico que concedem diversas opulências materiais, necessárias à perpetuação de sua vida celestial. Shri Uddhava, todavia, sendo um devoto puro do Senhor, está determinado a voltar ao lar, voltar ao Supremo, para alcançar a vida eterna e por isso não está nem um pouco interessado no sofisticado conhecimento védico dos semideuses. O mundo material é uma gigantesca prisão, cujos residentes estão sujeitos a nascimento, morte, velhice e ilusão, e um devoto puro não tem desejo algum de permanecer aqui, nem mesmo como prisioneiro de primeira classe, tais como os semideuses. Então a gente brinca falando muito disso, né? Não adianta você ficar desejando boas condições aqui no mundo material. É como um prisioneiro na penitenciária ficar almejando uma cela confortável. Então, claro, se você vai ficar na cadeia, é melhor você ficar na cela que tem televisão, né, um sofá e uma cama, etc. É melhor do que você ficar na cela lá com 30 outros, dormindo no chão ou dormindo em pé. Tudo bem, mas o ideal mesmo é sair da penitenciária, ser livre, voltar para casa, né? Esse que é o ideal. Então o yogi, ele entende que não adianta ele ficar fazendo mais arranjos materiais. Claro, enquanto ele está aqui, ele vai cuidar dos seus deveres, vai cuidar do seu corpo, ele vai cuidar do seu trabalho, etc. E naturalmente ele vai ter o melhor que ele poderia ter aqui no mundo material. Naturalmente. Mas ele não tem isso como prioridade, não é a meta da vida, porque ele não é bobo. O yogi sabe que não adianta ele ficar só pensando nisso, que isso não resolve nada. Ele tem que sair da situação. Ele tem que sair do mundo material. Ele tem que voltar ao lar. Ele tem que sair dessa situação esquisita do samsara, de ficar preso nesse ciclo de nascimentos e mortes, velhice e doença. Ele quer se livrar deste processo. E também, claro, atingir amor a Deus e etc. Então ele coloca isso como prioridade. Então as outras coisas acontecem. Sim, o yogi não é que ele tem que abrir mão. O Arjuna, que recebe o Bhagavad Gita, ele era o príncipe do mundo. Ele era o cara mais rico do mundo. Mas uns caras, ele era praticamente um dos mais bonitos, mais ricos, mais poderosos e mais famosos do mundo. Ele não teve que abrir mão disso tudo. Ele não teve que fazer. Pelo contrário, ele queria abrir mão. E Krishna falou, não, você não pode abrir mão disso. Você tem que ficar aqui. Porque isso aqui é o seu dever, esse é o seu lugar. Então não é que a gente tem que abrir mão, não. Mas não é a prioridade. Uddhava, aqui do Uddhava Gita, também é uma pessoa incrivelmente bela. Ele era quase tão belo quanto Krishna, uma beleza assim incalculável. Pessoa mais inteligente do mundo. Ministro, imagina, morando num palácio, o palácio de Krishna. Deve ser bom, né? Deve ser razoavelmente confortável o palácio de Krishna. A gente pode imaginar que era mais ou menos 5 estrelas, né? Então assim, imagina, o maior no palácio de Krishna, na capital de Krishna, que era um show, tem descrições da capital, era assim incrível, melhor do que o Rio. Tem assim, uma cidade incrível, cidade maravilha, à beira do mar, que nem o Rio, só que era uma ilha, imagina. Com avenidas e palácios e parques, e assim é descrito assim, sabe? Redomas maravilhosas e jardins. Imagina. Então o Uddhava não estava sofrendo, ele não era um mendigo, ele não estava lá feio, pobre, ruim, sujo. Não era, ele estava vidaço. Então assim, não é que você, priorizando sua vida espiritual, você necessariamente tem que sofrer materialmente. Não, de jeito nenhum. Você vai ter o seu karma como ele é. Seja lá qual for, você vai maximizar seu karma, seja qual for ele.
Mas o devoto não se preocupa com isso, ele não se prioriza isso, ele prioriza o seu avanço espiritual. E o resto vem automaticamente. Você estava perguntando, Jerusalém? Como é que Krishna conquistou esse palácio? Ele fez ele do nada. Ele criou ele do oceano. Cara bom, né? Não precisou nem pedir permissão, né? Porque ele mesmo criou todo o ambiente, então teve que pedir. Para ele mesmo tinha que pedir permissão. Não precisava, então ele faz. Depois, quando ele vai embora, afunda, né? Ele afunda a própria ilha dele. Existiam como no cristianismo, os profetas dele, assim, que passavam o conhecimento da consciência de Krishna? Sim, antes não, por isso que ele vem e fala isso para Arjuna. Estou vindo aqui porque se perdeu esse conhecimento. Yoga Nashta Parantapa. Perdeu-se o conhecimento do yoga, por isso que eu vim aqui de novo, para retransmitir. Depois dele, a gente está aqui até hoje, 5.000 anos se passaram, a gente está mantendo o conhecimento do yoga que ele transmitiu. E a gente está aqui fazendo isso. Nesse momento aqui estamos retransmitindo. Então é isso, vamos só para acabar aqui o verso. Sri Uddhava deseja regressar ao reino de Deus e por esta razão aproximou-se diretamente da personalidade de Deus. O Senhor é Swadrisha, ou aquele que se revela a seu devoto. Logo, só o próprio Senhor, ou seu devoto puro, que repete fielmente a mensagem do Senhor, podem transferir alguém para a atmosfera livre dos planetas espirituais, que se encontram além do céu material, e onde as almas liberadas desfrutam uma eterna vida de bem-aventurança e onisciência. Okay. Então a ideia é essa. Por isso que a gente tem esse cuidado na tradição, de retransmitir fielmente o conhecimento. As pessoas perguntam, como é que pode alguém conhecer Deus? Sim, de um lado, você pode dizer, impossível. Sim, é impossível para alguém conhecer Deus. Ok. Mas, Deus não pode fazer tudo? Então, se Ele quiser, você não vai poder conhecer Ele? Logicamente que a resposta é sim, porque se Ele faz tudo o que Ele quer, e se Ele quiser que você conheça Ele, você vai conhecer. Então é impossível, sim, mas é possível pela graça do Senhor. E como é que Ele se revela? Ele mesmo veio e transmitiu esse valioso conhecimento na forma do Bhagavad Gita e tantas instruções, e aqui a gente está vendo o Uddhava Gita e tal. Então ele deu esse trabalho, transmitiu, apresentou, é assim que faz. Faça assim, experimente você. E as pessoas têm feito isso há 5.200 anos. Então esse conhecimento, essa tradição de Krishna Bhakti, ela existe há 5.200 anos. E tem funcionado, e grandes mestres espirituais, e depois algumas almas vindo só para manter a coisa assim, e outras pessoas descobrindo e se tornando grandes mestres, e a coisa tem se mantido viva, é uma tradição viva, há mais tempo do que toda a história do Ocidente. Há mais tempo do que toda a primeira pirâmide do Egito, há mais tempo que tudo na Grécia, tudo na Roma antiga, toda aquela coisa era milhares de anos depois. Milhares de anos antes da vinda de Buda. Então essa coisa está se mantendo viva há milhares de anos naquele Sudeste Asiático, e agora, pela graça de Srila Prabhupada, se espalhando pelo mundo inteiro. É vivo, é real, e a gente fielmente transmite, por isso que a gente tem esse foco, a gente senta aqui, eu podia vir aqui e só falar, não, eu quero ler para vocês o Uddhava Gita. Eu quero ler para vocês os comentários dessas grandes almas que escreveram os comentários desses versos. Mestres espirituais, ao longo dos séculos, comentando esses versos. Então, quando a gente lê esses comentários, não é só alguém, blá, blá, blá. Isso aqui é fruto, isso aqui é um resuminho do que os mestres espirituais da antiguidade têm apresentado para ajudar você a conhecer melhor o verso.
Isso funciona, é muito poderoso. Então a gente faz esse trabalho muito cuidadosamente retransmitindo. Que aí você vai receber toda a potência, como se a gente tivesse lá com Uddhava. Imagina que barato você lá no palácio de Krishna. E tá lá Uddhava conversando com Krishna. E você tá lá no cantinho, sentado assim, ouvindo a conversa. Olha que legal. Não era bom? Mas é isso que está acontecendo. Exatamente isso que está acontecendo. Vocês podem ficar assim. Uddhava foi quem escreveu o Bhagavad? Não. Vyasadeva é o compilador. Então você pode receber todo o benefício da conversa, porque a gente está retransmitindo ela de forma fiel, com cuidado. Okay? Mais alguma pergunta, algum comentário? Eu queria perguntar. Então seriam 7.200 anos ao todo? Não, 5.200. 5.200. É. 3.200 antes de Cristo, é isso? Exatamente. Essa era a minha. Uhum. Assim, que Krishna falou o Bhagavad Gita. Né? Mas aí Krishna fala no Bhagavad Gita que ele já tinha falado isso milhões de anos atrás. Esse conhecimento é muito antigo, mas assim, na sua atual versão aqui na Terra seria 5.200 anos atrás. Krishna tinha falado, já existia antes, né? Rama veio milhões de anos atrás, então já tinha. Mas enfim, tinha se perdido e Krishna reapresentou. Você acredita numa civilização antes do Big Bang? Antes do Big Bang? Não. Do começo do universo? Sempre houve. A cultura védica fala que o tempo é cíclico. Então, e o universo de fato tem um começo, meio e fim na cultura védica também. Então o universo acaba e depois ele começa de novo. Depois ele acaba e depois ele começa de novo. E não é só um universo. A cultura védica fala de milhões de universos existindo simultaneamente. Então agora mesmo existem milhões e milhões de outros universos acontecendo. Então a criação de Deus é inconcebivelmente vasta. É muita ignorância a gente achar que somos os únicos, né? Imagina. Então assim, claro, sempre tem um antes, porque o tempo, enfim, é cíclico, a coisa está acontecendo eternamente. Então sempre tem um antes. E aqui na Terra, mas mais especificamente, que aí já foge um pouquinho do conceito moderno. Eu tenho certeza que existia civilização humana milhões de anos atrás, avançada, como a gente vê descrito nos Vedas. E já nem todo arqueólogo vai concordar. Para nos egípcios. A pessoa acha que ali no começo, ali, aí um pouquinho antes, assim, agora eles já receitam que não, realmente ali no Sudeste Asiático tinha um pessoalzinho e tal, não sei o quê. Então eles já descobriram cidades no que a gente chama de Índia hoje de 10 mil anos atrás. Então ele já sabe que isso é bem anterior a Egito, isso já é aceito normalmente, né? Mas, enfim. Isso é na era de Satya? Não. Satya é milhões de anos atrás. Por isso que a gente tem esse conceito diferente. Não. Kali Yuga começou 5.000 anos atrás. Kali Yuga começou 5.000 e poucos anos atrás. Quando Krishna sai do planeta, é o início de Kali Yuga. Então esse é só Kali Yuga. Então a humanidade já existia lá em Satya? Sim, milhões de anos antes, em outras Satya Yugas, inclusive. Assim, já tem muitas Satya Yuga já se passaram. A gente tem esse conceito, é isso que os Vedas nos transmitem. Isso é importante entender, mas é o que transmite, eu tenho certeza que isso é verdade. Ok? Mais alguma pergunta? Sim, por favor, Selma. Shiva é diferente por quê? Shiva, ele não é uma alma. Ele é uma expansão de Krishna. Shiva significa auspicioso. Então, Shiva é a personificação da auspiciosidade de Deus. Auspicioso, aquele que traz bons fluidos, boas coisas, né? Bons resultados. Então, Shiva é como uma manifestação da misericórdia, da auspiciosidade de Deus. Então, ele não é uma alma. Já Brahma e os semideuses também. Porque Krishna é Vishnu e Shiva, são três, não? Três expansões que ele tem. Não, é diferente, porque apesar de ser parecido, não é igual. Shiva não é Deus.
um semideus? Também não é semideus, é uma Não, coisa mas assim sabe- diferente. É uma coisa que fica assim diferente. Não é expansão de Krishna como outras expansões que são plenas. A gente tem um termo chamado expansão plenária. Expansão plenária é pleno, né? É aquela que é simplesmente outra forma de Deus. Não é o caso de... e como Rama é outro avatar, enfim, né? Nrsimhadev. Mas Shiva não. Shiva, ele é considerado o maior devoto de Krishna do universo, assim que as escrituras definem ele. Uma curiosidade, o Nrsimhadeva, ele apareceu Em outro planeta, em outro planeta, em outra era. em outra era. Não ao mesmo tempo que Krishna aqui. Não, bem antes. Bem antes. Bem antes. Ok? Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.